Olá a todos. Eu vou trazer uma série de vídeos aqui com o intuito de estar apresentando um pouco sobre modelagem de pilhas de rejeito. Notei que é um material um pouco escasso aí na internet e que eu queria estar compartilhando isso aí com as pessoas aí da minha rede que têm interesse em se aperfeiçoar ou entender um pouco mais sobre esses tipos de projeto, né? Bom, eu vou direto ao ponto. Eu estou com o Civil 3D aqui. Eu não vou explicar muito a fundo assim as ferramentas, todas as ferramentas do programa, mas as ferramentas aqui que eu costumo utilizar para estar realizando modelagem de pilha de rejeito. Bom, o que eu tenho aqui aberto são materiais, né, fornecidos pela topografia. Deste modo, foi considerado, né, a gente supôs que a apresentação da topografia foi através de curvas de nível. Então a gente vai modelar, né, nossa topografia natural, terreno natural, né, com curvas de nível, né? A gente poderia estar fazendo isso com malhas triangulares, pontos, arquivo digital, né, de modelo de elevação, e por aí vai, né? Tem outras diversas formas de estar modelando a nossa topografia, né? Essas linhas aqui em verde mais opaco, né, são as curvas medianas, né, e as curvas mestras, né, as principais. E essa linha mais grossa aqui no centro, com o verde mais destacado, a gente vai considerar que é o nosso perímetro, né, da nossa pilha, ou a nossa área que a gente pode estar realizando o depósito, né? Então a gente supôs que foi a área licenciada, né, para estar realizando essa atividade. Aqui do lado tem a seção de projeto, que normalmente ela é caracterizada através do estudo, né, geotécnico da estabilização dos materiais, resistência mecânica. Então a gente vai direto para a modelagem, a gente não trata sobre aspectos aí geotécnicos considerados aí para a determinação da geometria típica, né? Então tá. Primeira coisa que a gente faz, né, com os nossos dados é transformar todas essas informações da topografia em superfície, né, propriamente dita, que é o relevo aí do meu terreno. Bom, a Nature Space aqui do Civil, eu vou criar uma superfície. Eu gosto de chamar de primitivo, mas pode ser um terreno natural. A forma de visualização eu vou manter da forma mesma que o programa entrega aqui. Observação importante, a gente está com o Brasil Kit instalado no Civil 3D. Brasil Kit é bem tranquilo de instalar isso aqui, a gente consegue encontrar na internet com facilidade, na Autodesk mesmo, né? Então a gente criou a superfície, a gente vai adicionar as informações da superfície, né? E quais são as informações que eu quero? Vão ser as curvas de nível que a topografia me passou. Então é isso que vai definir a minha superfície nesse caso. Então, eu vou aqui no primitivo, né, curva de nível, eu vou adicionar as informações das curvas de nível que eu quero. Não vou entrar muito a fundo nesses detalhes, né, de modelagem, vou seguir dessa forma mesmo. Eu vou selecionar todas as curvas de nível, né, vou selecionar tudo e desselecionar isso aqui, que eu não quero. Beleza. Dei um Enter, né, apareceu aqui um estilo gráfico diferente, mas é porque aqui eu estou vendo a minha superfície, né, e minhas polilinhas, né, as curvas foram apresentadas pela topografia, né, se encontra aqui de fundo. Então, o que que eu vou fazer? Tornar isso invisível. Vou dar um freeze aqui, congelar essas camadas. Bom, agora, quando eu voltar lá na minha superfície, eu vou selecionar ela, colocar no estilo mais comum aqui, né, da superfície, eu consigo ver realmente uma superfície, né, um modelo, né? Então, esse modelo, ele implanta, é visto através de curvas de nível, porém, uma vista 3D, ele é identificado, né, como uma malha contínua, né, de vários vértices. Bom, agora que eu já tenho, né, a minha topografia modelada, estou com o meu contorno, a primeira etapa, né, que eu acho interessante estar realizando nesse tipo de projeto é uma análise aí da altimetria ao longo do perímetro, né? Então, é visualizar um perfil atravessando, né, esse perímetro todo, né, em volta dele. Um perfil do terreno em volta. Então, eu uso como referência a linha, né, que foi apresentada.
E é legal a gente dar um offset, né? Já a gente pode dizer, vai perder volume, né, de aterros, não é legal. Mas é importante a gente trabalhar, trabalhar com a segurança, né? Então, se foi licenciado essa linha verde aqui é o máximo onde eu posso chegar, já referenciado, eu vou dar uma margem de segurança, né? Para a gente trabalhar. Então, eu vou dar um deslocamento, né? Offset para dentro, né? Eu acho razoável 2 metros. Seleciono a linha, jogar para dentro. Beleza. Então, agora estou com uma linha duplicada aqui dentro da margem de segurança. A primeira coisa que eu faço com essa linha aqui, ela é uma polilinha simples, eu vou transformar ela em uma linha de recurso, uma feature line, né? Eu vou usar só o terreno projetado aqui por enquanto. O meu estilo, o estilo aqui da minha linha, eu posso manter qualquer um aqui. Pode ser este. Vou dar um OK. Beleza. Bom, ele pede para especificar qual é o ponto inicial, né? Porque era uma polilinha fechada. Então, vamos supor que é aqui. Opa, eu utilizei o comando errado. Criar uma linha de recurso a partir de objetos, né? A partir dessa linha. Projetado. Eu estava usando o estilo eixo. Beleza. Ele vai apagar a entidade e transformar, né, numa linha, numa feature line, né? Então tá, aqui a gente tem uma feature line que passa em volta do perímetro com 2 metros de margem de segurança. O que é essa feature line, né? Por enquanto, ela é uma polilinha 3D, né? Simplesmente, onde todas as elevações dela, no momento, são zero. Deixa eu editar esse estilo aqui, porque ele não está aparecendo no modelo. Vou ativar ele no modelo 3D aqui. Então, até então é uma polilinha na elevação zero, né? O que eu preciso que essa polilinha me informe? Por enquanto, eu quero analisar o perímetro, né? Então, vamos selecionar ela, visualizar o perfil rápido. Aqui ele vai mostrar, né, tanto a configuração ali da minha polilinha, as elevações dela, como também do terreno, né? Mas da polilinha não me interessa, na minha linha de recurso, né? A feature line, porque ela está lá na zero. Então eu vou ver só o primitivo mesmo, né? O terreno natural. Pode ignorar essa mensagem. Beleza. Agora eu vou dividir a tela em duas para facilitar aqui a nossa visualização. Eu tenho um perfil que contorna o perímetro da pilha. Então, se eu vir com, tirar um pouco o zoom aqui, se eu vir com o mouse começando aqui, a gente vê que a gente está analisando o nível, né, ao longo aí do perímetro, um perfil, né, do perímetro, exatamente isso. Então, o que que a gente vai fazer? Vai raciocinar aqui sobre qual que é o, qual que é o nível básico ali, onde se inicia, né, os primeiros bancos da minha pilha. Faz mais sentido a gente analisar de baixo para cima, como contar um banco a partir do primeiro nível, o nível mais baixo aqui da minha topografia, o banco completo, sendo que posteriormente, né, quando eu chegar no último banco, se houver espaço no centro aqui da pilha, eu posso subir outros bancos. Então, eu pego a informação desse nível aqui, essa elevação. 854.13, né? Se a gente analisar aqui no perfil, não tem nada que está nessa elevação. Esse aqui é o ponto mais baixo da nossa topografia. Então tá. O que a gente vai fazer? A gente vai arredondar, né? Vamos usar 854. 854. O próximo banco, como minha altura dos bancos são 10 metros, o próximo banco a gente vai usar o valor de 855. Então vamos lá. Vamos pegar isso aqui, vamos criar uma cópia dele. Não uma cópia, né? Mas outra legenda aqui de elevação da estaca. Eu vou colocar no vértice mais baixo aqui. E aí, na hora de selecionar a minha elevação, eu vou digitar o 854. Beleza. Vou apagar a referência antiga. Agora eu vou usar isso aqui como referência. O que significa isso aqui? Vai ser o meu banco mais baixo, né? Que na verdade vai ser a topografia antes de chegar nesse nível.
Ele vai encontrar a topografia antes de chegar nesse nível. Bom, para cima são 10 metros. Deixa eu aumentar um pouco aqui essa escala. Para cima são 10 metros. Vou usar o offset, deslocamento, 10 metros. Quantas vezes eu consegui fazer, né? Então, estou atravessando a topografia. Interessante eu fazer outra vez. Beleza. E sobra mais um outro banco ainda, né? Esse outro banco, ele estaria próximo aí a... Próximo não, né? Seria exatamente 884. É o último banco, 884. Vou até colocar aqui para lembrar. 884. Isso, meu último banco. Então, eu vou fazer bancos nessas elevações, basicamente, né? Criar bermos nessas elevações, né? A diferença dos taludes, né, que a gente vê em rodovias, é que normalmente essas obras de retaludamento, os taludes não são planos, né? Eles tendem a acompanhar a inclinação do projeto geométrico da via, né? Então, é por isso a gente adota esse método aqui para estar elaborando o projeto de pilhas, né? Porque pilha não acompanha uma linearidade, né? Para a gente trabalhar com os corredores aqui. A gente até pode usar em alguns momentos para ajudar a elaborar uma saída de aterro, talvez esteja difícil ele chegar nela, ou ter uma largura de uma berma, pode ajudar, mas modelar a pilha inteira, né? Todos os taludes, a gente vai ter muitas dificuldades na forma que ele funciona. Então a gente faz aqui com as feature lines, né? As linhas de recurso. Beleza. O que que eu vou fazer? Essa feature line, ela está na elevação zero, né? E eu vou jogar ela lá para a elevação do terreno. Então a gente vai usar um comando aqui. Esse aqui é o feature eleve from surface. Aí eu vou digitar aqui qual que é a superfície, né, que ela vai fixar, ela vai grudar. É o próprio terreno primitivo. E eu vou marcar essa opção, inserir pontos das rampas verticais intermediários. O que que significa, né? Aqui na minha configuração 2D, minha polilinha tem vértices muito distantes, né? Alguns vértices aqui parece que até mais do que 50 metros de distância. Por aí vai. E nesse meio do caminho tem uma variação tremenda, né, de inclinação. Então tem ponto aqui que a inclinação é positiva, tem ponto que é até negativa, né? Negativa não, né? Mas reduz bem o gradiente. Então o que que a gente vai fazer? Vai adicionar um vértice para cada mudança de inclinação na minha linha, né? Que é essa função aqui. Eu clico nela. Beleza. O que ele fez? Agora ele fez uma linha 3D que acompanha a topografia. Eu vou selecionar os dois, vou visualizar para dar para entender. Então, toda hora que a topografia tem uma variação de inclinação, passa por um triângulo novo, ele adiciona um vértice. Ou seja, a minha linha agora está realmente fixada, né? Acompanhando o terreno. A partir daqui, a gente começa a modelagem e eu vou deixar para gravar isso à parte, separado. Então, até mais.